E aí, pessoas, Genins, Chunins, Padawans, todo mundo nesse longo caminho da matemática, se preparando aí no ensino médio, vestibular, Enem ou concurso. Essa é a minha primeira aula que eu vou vincular aqui no YouTube e convido vocês a me acompanhar aí, caso vocês gostem da aula, o que vocês quiserem comentar depois, perguntas, propor alguns temas, né, para a gente discutir aqui. Fiquem à vontade, a casa é nossa, esse espaço é para todo mundo. Como eu disse, essa vai ser a primeira de muitas, né? Vou desligar esse negócio aqui, senão vai dar interferência aí para todo mundo. Essa será a primeira de muitas aulas. Eu escolhi esse tema módulo. Eu dou curso em um cursinho pré-vestibular e os meus alunos, né, eles estão pedindo para mim, alguns dos meus alunos pediram para eu resolver algumas questões de módulo. E então eu resolvi fazer módulo porque eu estou vendo que tem bastante gente que tem dúvida, né? Nem sempre todo mundo, todos os professores dão essa matéria no ensino médio. Alguns fingem que ela não existe, né? Faz aquela cara de paisagem, opa, cadê? Virou a folha, não tem mais módulo, vamos seguir em frente. E mesmo assim, quando em alguns colégios, alguns professores dão essa matéria, acaba sendo um pouco rápida, né? Às vezes até meio superficial, de uma maneira mais superficial. Então fica aquela dúvida, né? Sempre acaba ficando aquela dúvida. Enem costuma cair muito módulo? Não, é raro. Sendo bem sincero com vocês, a ideia de módulo no Enem é um pouco raro de acontecer. Eu não estou falando que nunca aconteceu e nem que não vai acontecer. Tem uma questão do Enem linda, maravilhosa, que é módulo com trigonometria. Inclusive eu resolvi essa questão com os meus alunos aí a semana passada. De repente, se vocês quiserem, comenta lá, faz os comentários lá no YouTube, além de se inscrever no meu canal, clicar na sinetinha, você pode comentar, você pode propor questões, como eu já falei, propor temas para as nossas aulas de matemática. Aqui a gente vai brincar tanto com álgebra, com trigonometria, né, e geometria também, geometria plana, geometria espacial, sem esquecer de análise combinatória e probabilidade, porque, cara, isso cai muito, isso cai pra caramba no Enem, isso cai pra caramba nos vestibulares de uma maneira geral, né? Então vamos lá, começando a nossa aula de módulo. Primeira coisa, eu sempre começo estudando matemática, tentando entender o conceito matemático, analisando a sua definição. Eu não aprendi matemática decorando, eu tenho dificuldades enormes para decorar, né? Se eu fosse ator, tá todo mundo ferrado, né? Porque eu nunca ia dar a deixa da fala, porque eu tenho dificuldade grande em decorar algumas coisas. Mas, na verdade, eu tenho uma dificuldade grande para decorar muita coisa. Mas eu sempre comecei a entender matemática quando eu começava a entender o conceito, né? Quando eu começava a entender a definição. A definição matemática é: o que é essa porcaria? Então, se eu estou falando de módulo, o que é módulo? O que quer dizer essa porcaria? O que quer dizer esse negócio? Bom, a definição de módulo é essa que a gente tem aqui. A definição formal matemática diz assim: módulo de um número é ele mesmo se o número for maior ou igual a zero, ou é ele com sinal trocado se esse número for menor que zero. Essa, né, a definição formal de módulo. Mas a gente pode falar módulo assim, ó: módulo de um número, se ele for positivo ou igual a zero, é ele mesmo. Se ele for negativo, é ele com sinal trocado. Só isso. Módulo é isso. Módulo tem a ver com o conceito de distância, né? Em física, um móvel, um objeto, ele pode estar a menos 2 metros. O que significa estar a menos 2 metros? Que ele pode estar, por exemplo, à esquerda de você, 2 metros à esquerda. Mas não existe uma fita métrica, não existe algo que eu meça medidas negativas. Tudo bem? As distâncias de um ponto a outro são sempre valores absolutos, são sempre valores positivos. Então, a ideia de módulo ela está muito associada à ideia de distância também.
Quando em geometria analítica, quando vocês forem medir distância de ponto a ponto, você vai perceber que o conceito de módulo está ali de uma maneira implícita, muito parecida à distância de ponto a ponto, distância de reta, distância de ponto a um triângulo, e todo esse conceito de distância tem muito a ver com módulo também. Então, módulo é o valor positivo de um número. Tudo bem? Se o número for positivo, o módulo de um número positivo é esse número mesmo. Se o número for zero, zero é nada, né? Então, zero nunca pode ser positivo e nem negativo. Zero é zero e acabou. Então, o módulo de zero é zero. Agora, se o número for negativo, o módulo daquele número é ele com sinal trocado. O módulo daquele número é o oposto daquele número. Na matemática, não sei se te falaram, né, existem os números inteiros, né? Mas os números inteiros é o conjunto Z. Lembra do conjunto Z, né? Aquele conjunto que a gente não é o conjunto Z, a gente representa ele por aquele Z, que é o conjunto dos números inteiros, e que são os números positivos e os números negativos. Em alguns cadernos, em alguns livros, em alguns materiais de matemática, números inteiros é também chamado de números opostos, porque são os números e os opostos deles, os números positivos e o oposto desses números positivos, que são os números negativos. Então, de novo, definição de módulo. Módulo de um número é ele mesmo, se esse número for positivo ou se for zero. Ou é esse número com sinal trocado, se esse número for negativo. Ou seja, ou é o oposto desse número. Essa definição de módulo aqui ela é muito interessante e tem várias aplicações. Quem sabe, numa outra aula, a gente pode conversar um pouco mais profundamente a respeito dessa segunda definição de módulo aqui. Em geometria analítica, essa segunda definição de módulo pode ser muito bem-vinda. Então, exemplo, Marcelo. Então, seja prático, me dê um exemplo. Módulo de 2 é 2. Por quê? Porque 2 é um número positivo. Pela definição, o módulo de um número é ele mesmo se ele for positivo. Número positivo é o famoso número maior que zero. Todo número maior que zero é positivo, ok? Então, módulo de um número positivo é ele mesmo. Agora, módulo de um número negativo é ele com sinal trocado. Então, módulo de menos 2. Menos 2. Lembra a regra de sinal, cara? Menos vezes menos, mais. Então, o módulo de menos 2 vai ser quem? 2. Suave. Então, essa é a definição de módulo, né? Módulo de um número. Entretanto, a coisa fica muito mais legal quando a gente começa a trabalhar com módulos de expressões matemáticas. Por exemplo, um módulo de x menos 3 igual a 5. Cara, é só aplicar a definição. Pensa uma coisa comigo. Deixa eu colocar um negocinho aqui para ajudar a gente. Se eu falo que aqui, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho para aparecer um módulo. Pensa comigo, ó. Módulo de alguma coisa é 5. Você concorda que para módulo de alguma coisa ser 5, ou essa coisa é 5 mesmo, ou é menos 5. Por causa da definição. Por isso que essa maneira da gente resolver módulo, né, quando a gente tem só uma equação modular desse jeito, você pode fazer isso. Ó, módulo de x menos 3 é 5. Então eu posso falar que x menos 3 ou é 5, ou x menos 3 é menos 5. Se eu falo que o módulo de uma coisa, vamos usar de novo aquele artifício, gostei. Vamos usar de novo aquele artifício. Se eu falo que o módulo de uma coisa é 5, ou essa coisa é 5, ou essa coisa é menos 5. Só tem um jeito do módulo dar 5, se ela for 5 ou se ela for menos 5. Então, se é uma expressão modular desse jeito, uma equação, melhor falar uma equação, matematicamente melhor falar uma equação modular. Simples assim, eu tenho um módulo igualado ao número, então, ou aquele cara que está dentro do módulo é aquele número mesmo,
ou aquele cara que está dentro do módulo é aquele número com sinal trocado. Tranquilo? Então, como que eu resolvi isso? Bom, eu posso falar então ou que x menos 3 é 5, resolve a equaçãozinha de primeiro grau, né? Como vocês gostam de falar, eu vou nessa vibe, passo 3 para lá, fica 5 mais 3, que dá 8, x igual a 8. Ou x menos 3, ou o módulo dessa coisa é menos 5, é ele com sinal trocado. Né? Repetindo, como vocês gostam de falar, eu passo menos 3 para lá, vai ficar mais 3, menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Olha que gostosinho. Coloca 8 aqui. 8 menos 3, 5. Módulo de 5, 5. Agora coloca menos 2 aqui. Menos 2 menos 3, menos 5. Módulo de menos 5 é 5. Então, olha que legal. Módulo de um número pode ser ele mesmo, ou módulo de um número pode ser ele com sinal trocado. Fez sentido para vocês? Uma outra situação. Agora eu tenho uma equação modular igualada a uma outra equação. No caso aqui, uma equação de primeiro grau. Então, a mesma coisa. Aquela ideia, vamos lá. Fazer de novo. Ó, se eu estou falando que módulo de um treco é x mais 4, ou esse treco aqui vai ser x mais 4, ou esse treco vai ser menos x mais 4, o oposto dele. A definição de módulo. O módulo de um número é ele mesmo, ou o módulo de um número é ele com sinal trocado. Tudo bem? Como a gente sabe que esse número aqui, que esse treco é o famoso menos 3x mais 6, então eu vou fazer ou é ele mesmo, menos 3x mais 6 igual a x mais 4, ou menos 3x mais 6 é o oposto dele. O oposto da matemática é sempre esse sinal de menos na frente de um número qualquer, quer dizer o oposto, né? Então vamos lá, resolvendo essa equação. Tudo que é x de um lado, o que não é x do outro. Aqui a gente cai nessa equaçãozinha de primeiro grau. Não vou me ater a isso, que a aula não é aula de equação de primeiro grau. Se você achar necessidade, se você tiver dificuldade com a equação de primeiro grau, volta a falar, vai lá, clica na sinetinha, manda uma mensagem, aí você vai ter o meu Instagram, tem um Face também, e tem o Telegram. Você pode mandar mensagem, você pode mandar texto aí pro Telegram. Ô Marcelo, ó, não estou entendendo esse tipo de exercício, tem como resolver? A gente vai conversando. Bom, então voltando aqui, a gente acha que x igual a 2/4, simplificando. Meu, não esquece de simplificar, hein? Tem uma coisa, o pessoal que fez colégio técnico tá acostumado a trabalhar com número decimal. Então o cara vai lá, divide 2 por 4, vai dar 0,5, né? E aí apresenta isso em número decimal. Beleza. Nos vestibulares, em via de regra, não é sempre, pode ser que no vestibular de prova de múltipla escolha as alternativas estejam em número decimal. Pode acontecer isso em matemática, tá? Mas normalmente não. Normalmente as alternativas elas vão estar em números fracionários, né? Em números racionais, né? Números racionais fracionários. Então você pode deixar a resposta em número fracionário, mas tem que simplificar. Então eu simplifiquei 2/4, ficou x igual a meio. Ou módulo de um número é esse número com sinal trocado. Tá vendo o menos aqui? Fiz a distributiva do menos. Então vai ficar menos 3x mais 6 igual a menos x menos 4. Fiz a distributiva do sinal de menos. De novo, tudo que é incógnita de um lado, tudo que é número de um outro. Resolvendo tudo isso, a gente acha que x igual a 5. Tem um detalhe importante que eu não comentei.
Tem algumas pessoas às vezes, né, se confundem com esse cara aqui. Marcelo, por que você multiplicou por menos 1? Porque o 2 é negativo? Não. Eu multipliquei por menos 1, querido Guenin, porque isso daqui nunca pode ficar negativo. O x, a incógnita, você nunca quer saber o valor oposto de x. Você nunca quer saber o x negativo. Você sempre quer saber o valor do x, o valor absoluto daquela incógnita. Como a incógnita aqui está negativa, aqui ó, como a incógnita está negativa, porque é menos 4 que está na frente dele, eu vou multiplicar por menos 1. Da mesma maneira, como a incógnita aqui, ó, o x está negativo, eu vou multiplicar toda essa linha por menos 1. Isso é um artifício matemático, é uma propriedade e que se tornou um artifício matemático extremamente importante, ok? Faz um teste comigo. Coloca 5 no lugar do x. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 mais 6 dá menos 9. Módulo de menos 9, pela definição de módulo de menos 9 é 9. Ok? Então esse lado deu 9. Coloca 5 aqui no lugar do x. 5 mais 4, 9 também. 9 é igual a 9? Sim, 9 é igual a 9. Então tá certo. Se você fizer essa mesma substituição e colocar o meio, também tem que dar a mesma coisa. Dúvida, queridos? Vamos lá. Aqui começa a dúvida da galera. Por que aqui começa a dúvida da galera? Porque aqui eu tenho a soma, ou poderia ser a subtração também, ou ainda a multiplicação de dois módulos. Não é um módulo igualado ao número, não é um módulo igualado a uma outra equação qualquer. Aqui, se você for ver, para cada uma dessas equações, eu tenho duas equações. Eu tenho um módulo de 2x menos 6 e eu tenho um módulo de x mais 1, tudo isso igual a 16. Você concorda que eu teria 4 possibilidades para estudar aqui, inicialmente? Por quê? Eu preciso ver quando o 2x menos 6 é positivo e quando o 2x menos 6 é negativo. Depois eu preciso ver quando o x mais 1 é positivo e quando o x mais 1 é negativo. Aí que está o problema, eu tenho que analisar quando a primeira equação é positiva e a segunda também. Quando a primeira equação é positiva e a segunda negativa. Quando a primeira equação é negativa e a segunda positiva. Ah, cansou. Só mais uma. Quando a primeira equação é negativa e a segunda também negativa. Meu, você vai gastar um tempo enorme pensando em todas essas, fazendo as contas, não só pensando, mas fazendo as contas de todas essas possibilidades. Existe um jeito menos trabalhoso, eu diria, de se pensar esse tipo de equação. E como que é esse jeito menos trabalhoso de se pensar esse tipo de equação? Primeira coisa, vamos estudar como essa equação funciona, né? Como os sinais dela se manifestam, como os sinais dela reagem conforme eu vou mudando os valores. Então, a primeira coisa que eu faço, eu pego a equação que está dentro do módulo e igualo ela a zero. Então eu peguei a equação, esquece o módulo, nesse primeiro momento que a gente está começando a resolver, esquece o módulo. Eu peguei só o 2x menos 6. Na hora que eu peguei o 2x menos 6, eu resolvi essa equação. Igualei ela a zero, isso é importante, igualei ela a zero e resolvi. Ou seja, eu descobri para qual valor de x essa coisa dá zero. Para x igual a 3. Como na frente do x, como o coeficiente, esse número que está na frente do x, o nome dele é coeficiente, né? Então, como o coeficiente do x é um número positivo, sempre, à direita do que zera ele, no caso aqui o que zera ele é 3, a direita do número sempre vai ser positivo e a esquerda do número sempre vai dar negativo.
Eu vou repetir. Como na frente do x, o coeficiente do x é um número maior que zero, no caso aqui, quem zera essa equação é o 3, né? Então, qualquer número que eu falar à direita do 3 sempre vai dar positivo. E qualquer número que eu falar à esquerda do 3 sempre vai dar negativo. Vamos fazer um teste? Isso é só questão didática, por favor. Não perca tempo no vestibular, no concurso público, no Enem, fazendo esses testes, tá? Isso eu estou fazendo aqui só para você entender o conceito. Vamos pensar um número que está à direita do 3. Só para ficar fácil a conta, vamos pensar em 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 6, 2. O resultado é positivo, sim ou não? Ah, Marcelo, mas você deu 4? Pode ser outro número? Pode. 3,1. 3,1 vezes 2 dá 6,2. 6,2 menos 6 dá 0,2. 0,2 é um número positivo. Sim ou não? Ok. Agora, pensa um número antes do 3, que está à esquerda do 3, que é menor que o 3. 0. Ah, para que ficar fazendo conta difícil? Coloca 0 no lugar do x. 2 vezes 0, 0. 0 menos 6, menos 6. Deu negativo. Coloca 1 no lugar do x. 2 vezes 1, 2. 2 menos 6, menos 4. Deu negativo. Percebe que qualquer número que eu colocar à esquerda do 3, ou seja, que está antes do 3, o valor dessa equação sempre vai dar negativo. É isso que significa esse estudo do sinal que nós fizemos aqui. Então, resumindo, o que significa isso? Qualquer número que tiver à direita do 3 sempre vai dar positivo. Qualquer número que eu colocar no lugar do x nessa equação sempre vai dar negativo. Segunda equação, x mais 1 igual a 0, isolo x, x igual a menos 1. O que significa isso? Quando eu colocar menos 1 no lugar do x, essa porcaria dessa equação vai dar 0. Mas também eu já sei que qualquer número que eu colocar à direita do menos 1, o resultado sempre vai dar positivo. E qualquer número que eu colocar à esquerda do menos 1, o resultado sempre vai dar negativo. Tranquilo, senhores? Legal. Estudei o sinal desse cara. Resumindo isso tudo que eu falei, está aqui, ó. Na primeira equação, qualquer valor que eu der à direita do 3 sempre vai dar um valor positivo. E qualquer valor que eu der à esquerda do 3 sempre vai dar um valor negativo. Na segunda equação, qualquer valor que eu der à direita do menos 1 sempre vai dar positivo. E à esquerda do menos 1 sempre vai dar... Eu falei negativo? Vou voltar. Acho que eu me distraí e falei errado aqui. Na segunda equação, todo número que eu der à direita do 1 sempre vai ser... À direita do menos 1 sempre vai dar positivo. E qualquer número que eu colocar à esquerda do menos 1 sempre vai dar negativo. Repetindo. À direita do 3 sempre vai dar positivo. À esquerda do 3 sempre vai dar negativo. À direita do menos 1 sempre vai dar positivo. À esquerda do menos 1 sempre vai dar negativo. Sabendo disso, usando esse resultado que nós chegamos aqui, a gente faz o seguinte. A gente vai sempre do menor, a gente conseguiu alguns extremos, né? A gente conseguiu o menos 1 e o 3. A gente conseguiu esses dois extremos. Tudo bem? Então, a gente achou que para uma equação o menos 1 responde e para outra equação o 3 responde. Então, eu vou pegar esses dois extremos e vou estudar a equação módulo a partir desses dois extremos. Em vez de eu montar todas aquelas possibilidades que eu falei lá no começo, quando os dois são positivos, os dois são negativos, um é positivo, o outro é negativo, nossa, vai dar um trabalho. Eu só estudo os extremos deles.
Então, voltando lá. Ó, lembra? Para a primeira equação, eu achei que ela dá 0 no menos 1. O que significa isso? Que qualquer número que tiver à esquerda de menos 1, o que acontece? Olha só o que acontece. Na primeira equação, o resultado é sempre negativo. Na segunda equação, o resultado também é sempre negativo. Para qualquer valor à esquerda de menos 1, sempre vai dar negativo, não é? Então, ó, se a esquerda de menos 1, tudo que é menor que menos 1 sempre vai dar negativo, pela definição de módulo, quando o número é negativo, a gente troca o sinal, não é? Então está aqui. Eu troquei o sinal da primeira equação, troquei o sinal da segunda equação. Pronto. Agora eu resolvo. Então, qual que é o número que está... Volta na equação. A equação é essa. Eu quero saber quando que eu posso somar esse primeiro módulo com o segundo módulo, o resultado dá 16. Aí o que eu fiz? Estudei o sinal das equações, percebi que sempre que eu der o número antes do menos 1, na primeira equação sempre vai dar negativo, na segunda equação também sempre vai dar negativo. Então o que eu fiz aqui? Troquei o sinal das duas equações, por causa da definição de módulo. Depois que eu troquei o sinal, tudo que é x com x, tudo que é número com número, resolvi. Eu achei o quê? Menos 11 terços. Então, quando para quais valores menores que menos 1, essa equação vai dar 16? Quando x for igual a menos 11 terços. Tudo bem? Volta aqui. A gente tem esse outro intervalo aqui, né? Entre menos 1 e 3. Então, o que acontece na equação quando x está entre... Quando x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 3? Bom, para x, olha só, na primeira equação, entre menos 1 e 3, a primeira equação fica negativa. Se a primeira equação fica negativa, eu troco o sinal dela. Sim? E na segunda equação, entre menos 1 e 3, a segunda sempre dá o quê? Positiva. Então, se a segunda equação dá positiva, eu mantenho o sinal dela. Agora, a equaçãozinha de primeiro grau, tudo que é x com x, tudo que é número com número, isola. Eu cheguei nessa resposta aqui, x igual a menos 9. Então, eu estou falando que quando eu colocar menos 9, nessa equação aqui de volta, eu vou até fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar essa equação e vou colocar aqui, ó, para a gente não perder de vista. Ou seja, eu estou falando que sempre que eu coloco menos 9 nessa equação, o resultado vai dar 16. Isso é um absurdo. Matematicamente, isso daqui nunca vai acontecer. Por que, Marcelo? Matematicamente, isso nunca vai acontecer. Porque eu estou olhando o intervalo entre menos 1 e 3. O menos 9 está entre menos 1 e 3? Não. O menos 9, nessa bagaça, o menos 9 está para cá, ó. Está lá no final dessa reta, né? Tá no final não, que essa reta aqui não tem fim. Mas está muito à esquerda. Está bem longe, menos 9. Eu estou procurando um número aqui nesse miolo e o resultado me dá um número que está à esquerda disso tudo. Meu, se eu estou procurando um número que está entre menos 1 e 3 e o resultado dá um número que não está dentro desse intervalo, isso é um absurdo. Ou seja, o que significa isso? Cara, não tem nenhum número entre menos 1 e 3 que o resultado disso daqui vai dar 16. Queridos e queridas, matemática é raciocínio. Talvez muitos chegarem nisso daqui e falariam que menos 9 é a resposta. Presta atenção ao intervalo que a gente está trabalhando.
eu estou trabalhando com os números entre menos 1 e 3. Menos 9 está dentro desse intervalo? Não, não está dentro desse intervalo. Por isso que é um absurdo. Eu achei um absurdo matemático. E outra coisa, se você colocar menos 9 aqui, não vai dar 16. Tudo bem? Legal. Agora vamos para o último intervalo, né? E qual que é esse último intervalo? O último intervalo é para números maiores que 3. Bom, para números maiores que 3, na primeira equação dá tudo positivo, na segunda equação dá tudo positivo. Então, não muda. Só que por uma questão, aqui está errado, né? Que eu mudei. Vamos corrigir. Que bom, vamos corrigir. Isso daqui vai dar menos 5. Ah, ainda bem que eu vi aqui, né? Copiei errado lá. Isso daqui vai dar menos 5. Passando menos 5 para lá, vai ficar 16 mais 5, que vai dar 21. 3 vezes que número dá 21 mesmo? 7. Agora sim. Vamos ver. Olha que gostoso. 2 vezes 7, 14. 14 menos 6, 8. Módulo de 8 é 8. 7 mais 1, 8. Módulo de 8 é 8. E quanto que dá 8 mais 8? 16. Então, para quais valores de x essa equação modular vai dar 16? Para quando x for menos 11 terços e para quando x for 7. Legal? Queridos, queria deixar essa aulinha pequena, essa pequena aula de módulo com vocês. É um conceito extremamente abstrato e que usa muito raciocínio, principalmente quando a gente chega nesse tipo de equação de módulo, né? Exige um certo número um certo raciocínio, né? E por isso que ela tem um certo nível de dificuldade também. Queridos candidatos a vários cursos, principalmente o pessoal que tem matemática na segunda fase, né, de FUVEST, UNESP, Unicamp, deem muita atenção ao módulo, ok? Módulo é um conceito que quando cai numa segunda fase, faz estrago, porque muita gente acaba não estudando, e essa questão de módulo pode ser um dos seus diferenciais na hora do vestibular. Assista essa aula de novo, se não entendeu da primeira vez, assiste ela a segunda vez. Vocês vão ter, lá no primeiro slide da aula, tem o meu contato. E digo mais, quem quiser ter essa aula, o PDF dessa aula, faz o seguinte, manda uma mensagem lá no canal do YouTube, para mim, eu vou colocar o canal do YouTube no final da aula também. Então manda para mim no YouTube, no Telegram, ou mesmo no Instagram da Alvo Educacional, que é o meu espaço de aulas. Manda uma mensagem para mim e que aí eu mando para você essa aula em PDF com todas essas observações que eu coloquei aqui, anotadas direitinho, do jeito que está aqui. Se vocês pedirem, eu posso fazer mais exercícios de módulo e eu também vou fazer função modular. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. No Instagram da Alvo, Educacional, se bater hoje, vamos lá, vamos fazer uma coisa legal. Eu estou gostando disso. Hoje tem 243 seguidores. Se bater 400 seguidores, eu faço a aula de módulo, faço mais equações de módulo e faço função modular e faço também logaritmo. Fica aí o desafio. Se bater 400 seguidores, 500 seguidores,
eu faço essas aulas de boa, ainda mando o resumo da aula para vocês e mais, marco um plantão de dúvida. Vamos lá, alvoeducacional.com é o Insta. Se dobrar, se chegar a 500, dobrar não, um pouco mais, se chegar a 500 seguidores, hoje a gente está com 243, se chegar em 500 seguidores, vocês ganham aí um plantão, né? A gente marca uma live aí e faz uma live mesmo em que vocês vão poder interagir, tirar dúvida. Eu vou trazer exercícios de módulo para a gente resolver juntos. Vai ser uma live de uma aula de 1h30. Olha que legal, uma aula de 1h30 sobre módulo e logaritmo, só resolvendo exercício. FUVEST, Unesp, Unicamp e Enem. O que caiu na FUVEST, na Unesp, na Unicamp e do Enem nos últimos 2 anos de módulo e logaritmo. Se no meu Insta dobrar o número de seguidores, se a gente for para 500 seguidores. Marcado. Estou esperando vocês lá. Um grande abraço, pessoas. Entrem em contato. Estou à disposição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.